Olá, pessoal. Me chamo Laís, estudante do curso de Administração, e venho aqui, junto com os colegas de curso, apresentar a atividade final da disciplina Análise Descritiva de Dados. Inicialmente, iremos abordar a definição de dados, como eles podem ser classificados e divididos, em seguida, os conceitos fundamentais da análise descritiva de dados, mostrando que, mais do que contabilizar resultados, as análises são diretrizes que sinalizam tendências e mostram a preferência e o fortalecimento de estratégias dentro de uma empresa. Nossa ferramenta escolhida para a demonstração na prática foi a regressão linear simples. Trouxemos um exemplo prático sobre previsão de vendas no setor farmacêutico no Brasil, procurando ver a dificuldade que o mesmo estava passando, coletando dados de quantidade de vendas de produtos farmacêuticos nos anos de 2003 a 2015, para poder, então, estimar as vendas do ano de 2016. Para dar início, eu irei falar sobre a definição de dados, que, em resumo, são valores atribuídos a algo, e estes valores não precisam ser necessariamente números. Eles podem ser medidos ou mensurados por meio de instrumentos, mas também podem ser atribuídos de forma arbitrária. Os dados, eles são um grupo de fatos brutos ou informações coletadas para pesquisa ou análise. É importante conhecer os diferentes tipos que existem. Podemos classificar os dados amostrais em dois tipos, que são os dados quantitativos e os dados qualitativos. Os dados quantitativos, eles são dados numéricos, onde podem ser medidos ou fazer contagens. Ele é subdividido em discretos e contínuos. Os discretos, ele é um tipo de dados que consiste em contar números, sendo assim eles podem ser medidos e podem também ser considerados finitos contáveis ou infinito contável. E são conhecidos também por não ser dividido em unidades menores. Já os contínuos, eles são dados que podem ser divididos em unidades menores, por exemplo, peso, comprimento, entre outros. E ainda podem ser divididos em dados de intervalo, que são os dados que podem ser medidos a longo prazo, e dados de proporção, que já é uma extensão dos dados de intervalo. Temos também os dados qualitativos, que são dados em forma de palavras, textos e perguntas, que subdivide em dados nominais e ordinais. Os nominais, ele é usado para rotular ou nomear variáveis sem um valor quantitativo. Os ordinais, eles possuem variáveis de categorias naturais e ordenadas. Olá, me chamo Jéssica, curso Gestão Financeira na Unifor, e vou falar um pouco sobre análise descritiva de dados. A análise descritiva é a fase inicial no processo dos estudos dos dados coletados, e como o nome já diz, ela descreve as principais tendências, comportamentos e padrões dos dados existentes. Com as informações, é possível definir estratégias mais assertivas e confiáveis para também uma tomada de decisão nas organizações. Essa etapa ela vai ser importante para a otimização de tempo, obtendo análises mais rápidas e precisas, evitando informações desnecessárias e tendo como foco o que de fato tem relevância. É preciso definir o objeto de análise. E como definimos? Escolher o tipo de dados que serão analisados, definir como será mensurado esses dados, realizar a coleta, analisá-los e fazer a interpretação dos resultados. Essas informações elas podem ajudar o profissional a compreender melhor as preferências, por exemplo, tendências do mercado e também segmentar o público de forma mais precisa. Olá, sou a Rebeca Paulino, estudante de Administração de Empresas na Unifor. Vou falar um pouquinho para vocês sobre probabilidade e estatística descritiva. A probabilidade ela é uma ferramenta estatística que estuda as possibilidades, através das informações e nas análises dos dados adquiridos. O seu objetivo é gerar fundamentos, viabilidade ou resultados prováveis. Ela representa a chance de que algo aconteça e calcula a probabilidade de que esse evento venha a acontecer. Ela proporciona, assim, maior assertividade nas escolhas feitas pela empresa, já que mostra quantitativamente a chance de acontecer ou não um evento que seria o resultado esperado. Vou dar um exemplo. Na área da ciência de dados, as inferências estatísticas são usadas para analisar ou prever tendência, facilitando assim o trabalho de todos que estão envolvidos. Já a estatística descritiva, ela anda lado a lado com a probabilidade, pois ela é uma etapa essencial para a análise de dados, e ele está voltado a organizar, apresentar, interpretar e fazer o resumo dos dados de forma mais compreensível. Com isso, conseguimos interpretar de maneira mais aprofundada as informações e também questionar alguns pontos que podem ser analisados com maior precisão. Você pode verificar a detecção de falhas ou defeitos e a identificação também podem ser causadas em tempo real, o que, consequentemente, auxilia no aumento da produtividade e dos resultados que a empresa possa vir a ter. Podemos utilizar isso, tabelas, gráficos e medidas resumo com o intuito de transformar os dados obtidos em informações mais objetivas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carla, eu curso Administração da Unifor. Vou falar um pouco sobre as medidas de tendência central e medida de dispersão, mostrar um pouco dos conceitos. Nas medidas de tendência central, os valores são únicos. Eles tentam descrever um conjunto de dados, identificando o valor central desse conjunto.
Já nas medidas de dispersão, é o tamanho da distribuição de valores no conjunto do todo. Existem algumas medidas que são mais comuns de ser usadas, né? A exemplo delas, tem a média, que corresponde à soma dos valores de um grupo de valores do conjunto, né? A mediana, que corresponde ao valor que está no centro das ordenadas, e tem a moda, que corresponde ao valor de maior repetição dentro daquele conjunto. Já nas medidas de dispersão, existe o desvio de padrão, que corresponde a uma medida de dispersão de um conjunto de dados também, a variância, que corresponde à mensuração da dispersão de um conjunto em relação à média, e a amplitude, que corresponde apenas aos valores extremos, de valor maior ou menor. Isso, dentro das empresas, pode ser usado a muito favor, né? Porque, por exemplo, a gente consegue ver se a empresa está tendo um bom desempenho ou não em determinada área, né? Pode verificar se os funcionários estão tendo um bom desempenho só pela análise de dados e utilizando dessas medidas. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Glênia, faço parte do curso de graduação em administração na Unifor. Eu vou falar um pouco hoje aqui sobre a regressão linear e as suas funções e também sobre a regressão logística. Falando sobre a regressão linear, que foi a que a gente escolheu para o estudo, né, explicando um pouco aqui do que ela se trata. Ela é uma técnica de análise de dados de extrema importância e amplitude utilizada em diversos setores de gestão. Utilizando essa técnica, consegue-se prever resultados futuros, tendo como base de dados os históricos, permitindo entender a relação entre duas ou mais variáveis e a utilização dessa informação para tomada de decisão. A regressão linear é capaz de determinar a magnitude e a direção dessa relação. Abaixo, né, segue alguns conceitos chaves e a função da regressão linear. A gente tem a variável dependente, que essa variável ela é implicada, né, pelo y, e ela é uma variável que estamos tentando prever ou explicar. Já a variável independente, né, representada aí pelo x, são as variáveis que usamos para prever ou explicar a variável dependente. Equação de regressão linear. A equação da regressão linear é a forma y, né, igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, certo? O angular ele representa a mudança na variável dependente, para a mudança mudança unitária nas variáveis independentes x. Já no coeficiente linear, ele representa o valor de y quando x é igual a zero. É o ponto onde a linha de regressão corta o eixo vertical. Falando um pouco mais aqui sobre a função da regressão linear, certo? A gente tem ela em três posições, que é a análise descritiva. Utiliza na regressão, podemos descrever a relação entre essas variáveis. Mais abaixo, mostramos um exemplo onde as vendas totais do mercado farmacêutico em real, né, uma variável dependente. E os meses, a variável é independente. Na previsão, o uso mais comum da regressão linear é prever o que ainda pode vir a acontecer, analisando demandas, por exemplo, como poder prever a quantidade de consumidores que compraram determinado produto, né? E temos também a otimização, que é a regressão linear, né, podendo otimizar processos nos negócios. Por exemplo, uma empresa de call center pode querer entender a relação entre o tempo de espera dos chamados e o número de reclamações. Já mostrando aqui, né, o outro lado, a outra versão, que é a regressão logística, ela é uma técnica de análise de dados que utiliza a matemática para encontrar a relação entre dois fatores de dados. Depois, essa relação ela é usada para prever o valor de um desses fatores com base no outro. A regressão logística ela é semelhante à regressão linear. Utilizando essa técnica, nós conseguimos estimar a probabilidade associada à ocorrência de um determinado evento. Ela pode ser aplicada em vários setores do mundo real, né, como, por exemplo, saúde, financeiro, marketing, entre outros. E algumas vantagens, né, da regressão logística são as variáveis independentes, né, de categorias. Os resultados obtidos são probabilísticos. Fácil o processo de classificação das categorias por indivíduos, quantidade pequena de suposições necessárias e a confiabilidade elevada. Os tipos de regressão logística são binárias, que nessas somente dois resultados possíveis, sim ou não, verdadeiro ou falso, e a multinominal, onde haverá três ou mais respostas, não sendo necessário estar na mesma ordem, e tem a ordinária, que pode ter, né, de três a mais respostas, mas, diferente da multinominal, eles vão sempre precisar estar alinhados. Oi, eu sou a Gilmar, estudante de Inteligência de Negócio na Unifor. Para o nosso exemplo prático, a gente utilizou um estudo realizado pelos autores Juliana Oliveira e Agenor Neto, trabalho intitulado como Aplicação da Regressão Linear Simples para a Previsão do Valor de Vendas do Mercado Farmacêutico no Brasil. Esse trabalho ele foi apresentado no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, em 2017. Bem, esse trabalho teve como objetivo principal fazer uma estimativa de vendas do mercado farmacêutico para o ano de 2016, usando as técnicas da regressão linear simples, para, em seguida, quando obtiver esse resultado, fazer uma comparação com os resultados publicados, resultados reais publicados desse período, de 2016.
E com isso, eles tinham como objetivo verificar se a regressão linear simples é uma ferramenta confiável para fazer estimativas e usar no processo de tomada de decisão dos projetos das empresas. Bem, no processo, para se alcançar o objetivo desse trabalho, eles analisaram os dados de 2003 a 2015. Aí, primeiramente, os autores escolheram quais as variáveis seriam analisadas nesse processo. Eles escolheram como variável dependente as vendas totais do mercado farmacêutico e como variável independente a quantidade de meses. Depois disso, essas duas variáveis foram processadas no SPP-22, que é um software de processamento de dados, onde se obteve o resultado que se vê na imagem abaixo. Aqui mostra os meses, nessa primeira coluna, e a quantidade vendida em cada mês. Também foi apresentado a fórmula que seria utilizada, que foi utilizada, né, para chegar ao objetivo final desse estudo. Essa aqui, venda totais no mercado farmacêutico é igual a 392, 744, 449, 32, mais 34, 275, vezes os meses. Eles pegaram esses valores aqui, de cada mês, aplicaram nessa fórmula e obtiveram essa tabela. Aqui nessa tabela, se observa-se a comparação entre o valor real, que foi publicado em 2016, e o valor estimado, encontrado através da aplicação da regressão linear simples. Aqui é o erro, né? E aqui é a porcentagem de eficiência dessa estimativa. Eles também disponibilizaram esse gráfico, que é esses resultados em gráficos. Essa linha vermelha é o resultado estimado e essa linha azul é o resultado real. Eles explicaram a diferença, né, entre o resultado estimado e o resultado real. Porque esse mercado farmacêutico, ele é um mercado sazonal. Isso quer dizer que há picos, tanto de venda a maior quanto de venda a menor. Então, é quase improvável achar uma estimativa exata de vendas nesse mercado, por causa da sazonalidade. Aqui também a gente pode observar os extremos. Aqui se observa que em agosto foi onde a estimativa foi menor dessa probabilidade. Teve 78,32% de exatidão a estimativa. E pode-se observar que em janeiro foi onde a exatidão desses cálculos, dessa previsão, foi melhor. Os autores concluíram que, apesar de haver uma diferença, né, de valores estimados, a regressão linear simples, ela deve ser utilizada como uma ferramenta para o processo de tomada de decisão. Ela é uma ferramenta segura, que vai auxiliar os gestores nesse processo. E com isso, a gente finaliza o trabalho destacando a importância da análise de dados nos processos de tomada de decisão. São ferramentas, todas elas, não só a regressão simples linear, que vão auxiliar os gestores a terem segurança quando forem tomar decisão. Se sabem, em um mercado tão volátil, precisa desse tipo de exatidão.